TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, está no ar mais uma edição do programa original. Hoje é terça-feira, dia 30 de agosto. Hoje um programa diferente, um programa especial. Eu trago duas entrevistas para vocês reverem, uma com o secretário municipal de administração, Ramon Melo, e outra com relações públicas dos bombeiros civis. E tem ainda um vídeo muito interessante, gente, sobre catarata. Muitas pessoas têm catarata, não sabem o que é, não sabem como aparece, nem como tratar. Então tem um vídeo muito bacana também. Fique ligadinha porque o programa está apenas começando. A Feirinha de Itaipava tem o que você procura. São mais de 300 estandes com variedades, produtos com qualidade, atendimento de primeira e estacionamento grátis. Faça suas compras com facilidade e comodidade. Restaurante, cafeteria, lanchonete e sorveteria. Feirinha de Itaipava, aberta sexta-feira das 10 às 18 horas. Sábado, domingo e feriados, das 10 às 19 horas. Esperamos por você. Rodovia BR-040, quilômetro 63, Itaipava. Sua internet está lenta? Está com dificuldades em assistir seus vídeos preferidos? Venha para Speed Fiber. Temos os melhores planos de internet e os melhores canais de TV. Entre em contato. Speed Fiber. Internet confiável. A Móveis Pedro II, que você já conhece e confia, agora está com uma loja mais ampla para você. Um espaço maior para receber os nossos clientes com muito mais conforto, água gelada e aquele café fresquinho. Ampliamos e aumentamos a variedade de produtos no salão e nos catálogos. Aqui você encontra qualidade e garantia de levar móveis com estilo e beleza. Nossa casa está maior para deixar a sua mais bonita. Móveis Pedro II, mesmo atendimento com mais conforto. Crediário próprio em até 10 vezes e cartão de crédito parcelado em até 12 vezes sem juros. Móveis Pedro II, venha nos fazer uma visita. Eu tenho o prazer de receber Ramon Melo, que é secretário de Administração e Recursos Humanos de Petrópolis. Desde já agradeço, eu sei que o tempo está corrido, muitos eventos, muito trabalho. Obrigada pela disponibilidade de vir conversar conosco e, claro, aí os telespectadores e internautas aguardando. Tudo bem, Ramon? Eu estou muito bem, Beth. Agradeço mais uma vez a oportunidade de estar conversando com você aqui, com seus telespectadores e os internautas também. Muito agradecido. Bem, tem assim duas pautas, vou te deixar bem à vontade, você escolhe o que você quer começar. Dois assuntos que as pessoas cobram, né? Primeiro, aquele prédio que foi comprado ali na Floriano Peixoto, porque de início foi assim uma notícia ótima, e depois ficou meio confuso, aí depois as pessoas, uns gostando, outros reclamando. E eu falei, gente, não adianta, porque a internet é muito ruído, cada um fala o que quer. Eu falei, vamos trazer a pessoa que sabe o que está acontecendo para explicar para a gente em relação àquele prédio que foi comprado para as vítimas das tragédias agora de fevereiro e março, ou só de fevereiro, não sei. Então, você que vai contar para a gente para quais pessoas, quais vítimas serão destinados o prédio, claro. Quanto custou, como está esse processo, afinal, a prefeitura pagou, não pagou, gente, é muito tititi, então agora você vai ficar bem informado sobre o assunto, né, Ramon? Bom, Beth, acho que primeiro é agradecer a oportunidade da gente poder estar explicando todas essas questões. Eu tenho certeza que a nossa imprensa é muito demandada, né, com relação a essas questões que muitas das vezes
até por falha nossa mesmo, não ficam muito claras em relação à comunicação institucional, né? Mas você lembrou, né? Infelizmente nós tivemos 2 catástrofes na cidade, tanto 15 de fevereiro quanto 20 de março, que acabou desdobrando com mais de 240 mortos na nossa cidade, uma demanda grande aí de 800 a 900 famílias que ficaram desabrigadas e desalojadas, né? E aí, evidentemente, a gente tem um déficit habitacional na cidade e precisa de ser resolvido muito rapidamente. Com isso, muita gente ajudou Petrópolis, né? Seja instituições, seja o próprio poder público, o governo federal, né, nos ajudou através de programas de trabalho, né? O que é o programa de trabalho? A gente elabora os projetos, é levado em caráter de urgência para o governo federal e ele autoriza o repasse das verbas para a realização daqueles projetos, né? São obras que foram realizadas na cidade, muitas, inclusive, que já estão em fase de conclusão. A gente pode verificar Barão do Rio Branco, Correias e outras regiões, algumas encostas e tudo mais. Em contrapartida, a grande ajuda que a gente teve, e aí de uma certa forma discricionário. O que é discricionário? É um recurso que a prefeitura recebe e o prefeito e o governo, né, tem a possibilidade de direcionar aquele recurso como ele bem entender. Foi o caso do recurso da Assembleia Legislativa, da ordem de 30 milhões de reais. Todos os deputados aprovaram, os 70 deputados do Parlamento Fluminense aprovou, para que esse dinheiro, né, fosse repassado para Petrópolis. Então, dentro do que foi gasto com esses 30 milhões de reais, várias ações foram feitas, mas uma delas foi exatamente a compra desse prédio na Floriano Peixoto. E o prefeito fez uma transferência desse dinheiro para a Secretaria de Administração, que cuida também do patrimônio da prefeitura, ou seja, são os bens móveis e imóveis, né? Só para esclarecer, são os prédios públicos, mas também, por exemplo, né, as viaturas, os veículos. Então, nós que fazemos a administração desses bens da Prefeitura de Petrópolis. E aí, automaticamente, nós adquirimos aquele prédio e iniciamos um processo e tratativas, em conjunto com outras secretarias, inclusive a Procuradoria do Município e a Secretaria de Fazenda. Foi startado esse processo na administração pública pelo prefeito, para que nós pudéssemos ter uma verificação de que se havia na cidade algum prédio parecido com aquele. Inclusive chamamos, né, os corretores de imóveis da cidade e foi-nos apresentado aquele imóvel. E aí tem todo um procedimento que é feito dentro da administração pública, especialmente na nossa secretaria, que é uma comissão que é nomeada já no início do governo, chamada de Comissão de Avaliação Imobiliária, que faz a avaliação de todos os contratos, sejam eles de locação ou seja de compra de móveis ou imóveis, né? E nesse caso foi feito através dessa comissão que é composta de 5 servidores públicos e chegou à conclusão que o valor estava muito abaixo do mercado, porque aquele prédio está parado há 60 anos. Realmente existia uma questão de um inventário que estava a terminar, mas que nós conseguimos, através de tratativas com a 4ª Vara Civil do nosso município, que cuida da Fazenda Pública, desenrolar. O prédio foi efetivamente pago, o prédio já está pago, foi feito 3 milhões de reais. Nós recebemos, e aí eu que recebi enquanto secretário de administração, as chaves daquele prédio, e a prefeitura tomou posse, para que ali pudesse fazer algumas intervenções que inclusive foram verificadas depois de visitas, não só nossa, mas da Câmara de Vereadores, que teceu grandes elogios, e o próprio Ministério Público Estadual. Porque o prédio, por mais que ele seja praticamente novo, mas é um prédio de 60 anos que não foi utilizado bem no centro da nossa cidade. E aí nós temos 3 ou 4 unidades que precisam de intervenções, né, no sentido de goteiras, alguma coisa nesse sentido. E aí a prefeitura, que está passando esse prédio para a Secretaria de Assistência Social, porque lá não existe só apenas os apartamentos e as kitnets, existe também 4 lojas na beira de rua, evidentemente, na nossa Marechal Floriano Peixoto, para que ali possa ser, além dessas unidades que são de habitação, seja também ali um grande equipamento público, que ainda está em discussão dentro do governo municipal, mas que será, sem sombra de dúvida alguma, um grande equipamento ou da assistência social ou da saúde, da Secretaria de Saúde. Como é que vai se dar a ocupação desse prédio? Te perguntei. A gente não tem a definição exata,
Por quê? Porque essa ampla discussão que o governo quer fazer com toda a sociedade. Mas nós temos um modelo, e é um modelo muito importante que já é executado em grandes países, em países de primeiro mundo, porque infelizmente o nosso histórico de tragédias não é só um histórico, nós temos infelizmente muitas áreas de risco na nossa cidade, mas que inicialmente a gente possa nesse instante fazer lá, né, o abrigo de algumas pessoas que estejam de extrema necessidade e que foram atingidas nessa tragédia, mas de forma temporal. Mas que efetivamente aquele equipamento público ele possa ser utilizado como resguardo em caso de algum acontecimento como nós tivemos, seja em 15 de fevereiro ou 20 de março. Ou seja, ele seria um abrigo preparado, todo estruturado, né? Porque nós já inclusive fizemos isso lá, colocamos os eletrodomésticos e tudo mais, para poder não ter a dificuldade que nós temos sempre que, infelizmente, ocorre uma tragédia, de ter que ocupar outros equipamentos públicos, como as escolas ou outros prédios, associações de moradores no caso, e tudo as mais. lojas. Não, isso caso os apartamentos. Mas não vão ser doados para as famílias que perderam as casas? Olha só, não há ainda uma definição sobre essa questão. São quantas unidades lá, São Ramon? 36 unidades. São 36 unidades que nós temos lá, entre kitnets e apartamentos de um quarto. Por quê? Porque a gente precisa de fazer isso com muita transparência, Beth. Então não adianta a gente ter uma definição, inclusive sem a obra que precisa de ser realizada, que é uma pequena intervenção, mas tem que ser feita a intervenção. Nós temos, por exemplo, uma questão lá de gás, que precisa de ser verificada do ponto de vista da segurança, porque como é uma obra antiga, ainda se prevê o botijão de gás dentro das unidades. Então, como que a gente pode fazer, através de corredores verticais que tem lá, de repente fazer uma instalação da rede da rua, do gás encanado, né? Então, a gente precisa de ter bastante cuidado, a gente sabe da necessidade da nossa população, mas a gente precisa também de ter muita clareza no sentido de abrir essa grande discussão. O que está mais nítido no sentido foi a oportunidade que nós tivemos de adquirir esse prédio. Porque quer queira ou não, se nós formos fazer uma conta rápida, cada unidade saiu na faixa de R$106 mil. Nós que moramos na nossa cidade, sabemos qual é o valor do imóvel. Com esse valor não compra. Então foi uma oportunidade que nós tivemos, foi um investimento de um dinheiro que não é público, o dinheiro é do cidadão, todos nós sabemos disso, mas que nós não poderíamos perder. Agora, efetivamente, o resultado final, do ponto de vista da ocupação, eu acho que está certo, prefeito. Tem que fazer uma discussão não só dentro do governo, mas com a sociedade, com o parlamento, chamar talvez até o Ministério Público, para a gente saber. Nós temos essa ideia inicial de ser um abrigo municipal. No entanto, a gente tem também que acelerar, e acelerar para outras frentes, né? O que a gente tem cobrado muito, Beth, e tem tido alguma resistência, infelizmente, e a gente costuma dizer com muita tristeza que às vezes a resistência passa até, nos parece, por algum tipo de preconceito, é o terreno que a prefeitura tem lá no Caititu, né? A gente vê tanta construção imobiliária nessa cidade, tanta coisa que é feita, com as liberações dos órgãos ambientais, e infelizmente lá no Caititu, por ser, né, uma construção que serão unidades habitacionais populares, a gente não consegue, existe resistência e tudo mais. Mas resistência por parte de quem? Então, existe uma resistência local, né, de algumas pessoas que entendem... Ou de... Então, não, acho que tem ramos da sociedade civil, né, que não querem que lá seja, porque entende que lá é uma área de proteção. Eu até respeito, até porque eu sou morador, fui nascido e criado naquela região, né? Mas a gente entende que se não é possível construir 600 unidades, Beth, que construa 300, que construa 200. Qual o déficit hoje? Olha, a gente precisa de estar atualizando, porque nós tivemos o dia 20 de março, né? Mas a gente tem uma média de mais ou menos 20 mil famílias que moram em área de risco na nossa cidade, que ainda moram em área de risco. Ou seja, a gente precisa de ter intervenções nesse sentido. Então, eu acho que essa questão do Caititu, como já é um prédio, é um terreno próprio da prefeitura, que está fácil. Inclusive, agora o prefeito conseguiu, junto com o governo do estado, que fosse recuperada uma verba passada para que aquela via que desce do Carangola e sai no Caititu fosse toda pavimentada, aquela obra está parada, né? Pavimentada, colocação de meio-fio, iluminação pública, que a gente possa ali estabelecer um conjunto habitacional, unidades populares,
para que a gente comece a diminuir exatamente esse déficit habitacional que existe na nossa cidade. Então, quer dizer, é uma discussão que a gente tem que ser feita e nós não podemos cair, assim como o nosso Dom Gregório sempre fala, né, na síndrome do céu azul. Só porque o céu azul agora está tudo bem. Não está tudo bem. A gente não está medindo esforços para poder superar esse momento que a gente viveu e outros, né, que nós já passamos, e a gente precisa realmente de dar resposta para a nossa sociedade. E lá para o prédio da Floriano Peixoto, tem previsão de quando as obras e essa parte Olha toda só, do gás de rua? Então, as obras já estão acontecendo, a Condep já está atuando lá. Inclusive, eu quero dizer que está franqueada a entrada, inclusive da imprensa, se quiser ir lá verificar o prédio, está totalmente à disposição, né? A determinação do prefeito é que essa obra termine no mês de julho, que essa discussão também seja feita agora, nesses próximos 30 dias, para a gente poder dar uma destinação, seja para as 4 lojas que nós temos embaixo, seja para as 36 unidades habitacionais que nós temos lá naquele prédio. Bem, então essa questão do prédio, gente, da Floriano Peixoto, acho que está claro, porque fica um questionamento muito aberto e vai gerando um mal-estar, vai gerando uma apreensão das pessoas que precisam, porque o prédio, aliás, foi pago ou não foi pago, os proprietários conseguiram colocar a mão no dinheiro ou ainda está empenhado, então assim, fica muito disse-me-disse, e o que a gente precisa saber, precisa informar a população, não acontece. Então, por isso, muito importante a sua vinda hoje, Ramon, porque aí a gente de vez coloca, né, um ponto final, não porque ainda tem toda a parte da obra, da entrega, do como, para quem vai ser destinado, mas pelo menos essa parte, você deixou muito claro. Burocrática, o prédio está pago. É da Prefeitura. É da Prefeitura. É da Prefeitura de Petrópolis. E vai ser destinado de uma maneira ou de outra, ou para famílias que irão morar lá. Exatamente. Ou vai ficar como já um ponto pronto. Exatamente. Para próximas tragédias. Aí a gente já sabe o que vai acontecer, né? A gente falando isso. Mas ele já sabe que vem mais tragédia. Infelizmente, enquanto não assentar todo mundo que está na área de risco. Beth, mais do que isso, né? Você sabe muito bem, conhece um pouco da nossa história. Em 2011, nós tivemos uma tragédia em Petrópolis. Eu tive a oportunidade de participar com o deputado Luiz Paulo da CPI da região serrana, que não foi para buscar responsabilidade de gestores, não, foi para entender aquele fenômeno natural que aconteceu lá no Vale do Cuiabá e que atingiu mais fortemente Teresópolis e Nova Friburgo. Ali nós já constatamos, naquele período, que seria aquela chuva torrencial recorrente. Infelizmente, aconteceu tudo aquilo que a gente não torcia para que acontecesse. A chuva caiu numa localidade extremamente com grande número de pessoas morando, que foi a nossa região do Alto da Serra, Caxambu, Morém e tudo mais. Isso vai ser recorrente daqui para frente. E mais do que isso, Beth, não foi uma coisa apenas. Acho que é isso que a gente tem que deixar muito claro e olhar nos olhos das pessoas e poder dizer. É claro que existe uma questão, né, de desordem urbana, digamos assim, num português muito claro. Mas esse fenômeno natural que aconteceu, seja no dia 15 de fevereiro ou 20 de março, foi muito mais do que isso, foi um fenômeno natural. E basta a gente observar exatamente as encostas que foram atingidas. Eu outro dia ainda falava isso com o prefeito, tem determinados locais que sequer o homem pisou, que descolou daquela pedra e desceu arrastando todas as moradias que estavam embaixo. O nosso secretário de governo foi questionado outro dia por um órgão de imprensa, né, e ele respondeu com uma outra questão. Ele perguntou à pessoa: você mora em área de risco? A pessoa: não, eu não moro em área de risco, jornalista. Aí é que está a questão. Infelizmente, mediante tudo isso que vem acontecendo, acaba que todos nós, de um certo grau, moramos em área de risco. Não tem jeito, mediante toda essa transformação climática que está acontecendo. E, infelizmente, para aqueles que tiveram, né, a possibilidade de verificar no local, em loco, o que aconteceu, a gente vai no Caxambu, vê aquele escorregamento daquela pedra, que é uma coisa sobrenatural. A nossa própria 24 de maio, a 1º de maio, ou seja, né, nessa tragédia, possivelmente não teria talvez ações mais efetivas. E aí é importante deixar isso registrado, que tem órgãos, inclusive, que estão fiscalizando isso, mas inicialmente não teria ações mais efetivas no sentido de se prever o que iria acontecer e o que efetivamente poderia ter sido feito, além das ações, né, de defesa civil que já
vinham sendo feitas há muito tempo na nossa cidade. Você falou 20 mil famílias ou 20 mil pessoas em 20 mil famílias. 20 mil famílias em área de risco. Então, infelizmente, a gente sabe que... É uma demanda muito grande. É uma demanda grande, nenhum governo agora vai solucionar isso se não tiver todo um planejamento de habitação, isso para médio e longo prazo, principalmente. Então, é viável, que é possível que esse prédio venha a ser usado para abrigar pessoas, claro. Porque sempre teve o questionamento, inclusive, das aulas, né? Algumas pessoas... Nossa, foi uma realidade, porque nós ocupávamos as escolas. Justamente, né? Algumas famílias. E ali quis o prefeito ainda, no sábado de carnaval, após as chuvas do dia 15 de fevereiro, montar uma grande força-tarefa. É importante registrar isso. Eu falava também esses dias, né? Porque nós iniciamos no sábado de carnaval uma grande operação para poder desocupar os abrigos, porque infelizmente é um local muito indigno para as pessoas, né, Beth? Nós sabemos muito bem como que é uma sala de aula, sem nenhuma separação, sem nenhuma divisória. E ali reunido 3, 4, 5, 6 famílias no mesmo ambiente, num local como aquele, né? Então nós começamos essa operação, infelizmente no dia 20, quando a gente estava entregando a última escola, que era a comunidade Santo Antônio, né? A escola das comunidades de Santo Antônio, veio a chuva do dia 20 novamente. Nós tivemos que nos restabelecer, claro que bate um momento de grande depressão, né? E aí ocupou os abrigos novamente e conseguimos, ao mesmo tempo, fazer com que a gente fizesse essa operação com muitos servidores. E aí cabe aqui um agradecimento aos servidores da prefeitura, a todos os colaboradores, voluntários, que nos ajudaram nas duas tragédias, para poder desocupar o abrigo e conseguir moradias para que a gente implementasse o aluguel social, ampliasse, né, o aluguel social na nossa cidade. Não foi fácil, não foi fácil. Infelizmente, a gente ainda tem os desalojados. O que são os desalojados? São as pessoas que não foram para os abrigos. Então, está na casa de um parente, de um amigo, que agora tem uma grande dificuldade também, vamos dizer a verdade, de encontrar casas para alugar. Porque essa foi a determinação do prefeito, quando inclusive conseguiu, junto com o governo do estado, é bom que se registre isso, né, elevar o valor do aluguel social. Porque ele sabia que se fosse na ordem de R$500, que era o valor que o aluguel social era pago, com certeza a gente iria conseguir apenas em área de risco o aluguel, né? Então ele conseguiu pactuar com o estado do Rio de Janeiro, né, e é importante esse registro, que o estado deu R$800 e a prefeitura deu os R$200, complementando R$1.000 para pagar um aluguel que seja minimamente digno, né? Então isso, de uma certa maneira, facilita um pouco o nosso cidadão, mas não está sendo fácil, porque mediante a demanda toda, a gente perdeu a oferta de casas para alugar. E acabou supervalorizando também o mercado imobiliário. Bom para o locador, mas para o locatário é complicado. Terrível. E o aluguel social da parte da prefeitura está em dia? Tanto da parte da prefeitura quanto do governo do estado, porque na verdade isso foi pactuado, mas o estado ainda está se organizando do ponto de vista administrativo e esse aluguel está sendo pago inclusive pela prefeitura, os 800 e os 200, nesses 3 meses que já foram pagos. Mas está tudo pactuado com o estado, o prefeito tem dialogado muito com o governador vai fazer inclusive o repasse disso que foi pago pela prefeitura, que é obrigação do estado, e que daqui para frente vai ser tudo regularizado do ponto de vista apenas administrativos entre os poderes, né? Então, para acalentar até um pouco, eu acho que se você recebe muito essa demanda de quem está com aluguel social, pode ficar tranquilo, né, que essas questões estão sendo muito bem tratadas, não tem nenhum tipo de divergência ou de situação conflituosa. Então, a gente imagina que com essa pactuação que foi feita, tudo vai ser adequado e regularizado da forma que está sendo, né? Não tem nenhum débito em aberto. O aluguel tem sido pago pelo dia 20, é dentro da área de assistência social, mas está tudo dentro do que a gente imaginava que deveria ser. O segundo assunto eu vou deixar para o próximo dia, a gente vai marcar, porque o nosso tempo acabou. Mas antes de encerrar, Ramon, só para o pessoal ficar tranquilo, procede a informação que o aluguel social será pago pelo Estado só até dezembro agora desse ano? Olha, não. Essa informação não procede, porque, na verdade, como essa é uma prestação continuada, né, a nossa torcida seria que pagasse só até dezembro, desde que a pessoa tivesse uma moradia. Mas, possivelmente, a gente não tem a previsão de que isso venha a acontecer. Então, por parte da prefeitura, a garantia é que vai se
transcorrer pelo período que for necessário o pagamento do aluguel social. Eu tenho um ponto a colocar aqui, Beth, que infelizmente a gente não pode sonegar o cidadão. Nós temos uma eleição estadual. A gente não sabe quais os compromissos que o próximo governador terá. Mas inicialmente não tem nenhuma informação de que isso vai parar em 31 de dezembro. Porque, assim, muita gente me questionando Causa isso. apreensão. As pessoas estão apreensivas. E se eu não conseguir minha casa até 31 de dezembro? Não. E eu falei que eu não tinha essa informação, já que você veio aqui hoje, eu falei, vou perguntar ao secretário. Tanto que em outras tragédias que já aconteceram na nossa cidade, ainda tem pessoas morando de aluguel social há mais de ano, infelizmente. Amor, muito obrigada, foi esclarecedor. A gente vai ficar devendo ao telespectador a questão do centro administrativo, mas dá tempo, né? Porque ainda tá tudo muito no início. Mas quero ainda, trazer né? pautas boas para você, quero falar do Mas concurso o centro público. administrativo é bom, É uma vamos pauta falar boa, também mas vamos falar do concurso da educação que então nós já vamos fica abrir. o convite aqui ao Estou à vivo. sua disposição. Tá? A assessoria vai ver sua agenda lá para a próxima semana, Obrigado. as próximas, porque assim, a informação é muito importante, porque a gente quebra, porque senão fica muita fake news, sabe? Porque Claro. todo mundo tem acesso à internet, aí cada um posta o que quer. Então aí fica uma coisa que a gente não consegue ajudar. E o programa aqui é de utilidade pública. Essa é a ideia, é trazer informação direto da fonte. Muito obrigada mesmo, gostei. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado mesmo. Tá? A Feirinha de Itaipava tem o que você procura. São mais de 300 estandes com variedades, produtos com qualidade, atendimento de primeira e estacionamento grátis. Faça suas compras com facilidade e comodidade. Restaurante, cafeteria, lanchonete e sorveteria. Feirinha de Itaipava, aberta sexta-feira das 10 às 18 horas. Sábado, domingo e feriados, das 10 às 19 horas. Esperamos por você. Rodovia BR 040, quilômetro 63, Itaipava. Sua internet está lenta? Está com dificuldades em assistir seus vídeos preferidos? Venha para Speed Fiber. Temos os melhores planos de internet e os melhores canais de TV. Entre em contato. Speed Fiber. Internet confiável. A Móveis Pedro II, que você já conhece e confia, agora está com uma loja mais ampla para você. Um espaço maior para receber os nossos clientes com muito mais conforto, água gelada e aquele café fresquinho. Ampliamos e aumentamos a variedade de produtos no salão e nos catálogos. Aqui você encontra qualidade e garantia de levar móveis com estilo e beleza. Nossa casa está maior para deixar a sua mais bonita. Móveis Pedro II, mesmo atendimento com mais conforto. Crediário próprio em até 10 vezes e cartão de crédito parcelado em até 12 vezes sem juros. Móveis Pedro II, venha nos fazer uma visita. Voltamos com o programa original ao vivo e eu converso agora com o Bruno Eduardo, que é Relações Públicas dos Bombeiros Civis, e nós vamos falar de um assunto interessantíssimo, porque eu já recebi aqui vários bombeiros civis com várias pautas, mas o interessante de hoje, nós já vamos falar sobre a regulamentação da Lei 9.112/2020, que obriga a manutenção de uma brigada profissional composta por bombeiros civis em locais com grande aglomeração, como eu falei aqui ontem, por exemplo, shoppings, universidades, espaço para eventos, além de hospitais públicos e privados e edifícios com acervo histórico. Então, isso vai aumentar aí o campo de trabalho dos bombeiros civis, que são úteis demais da conta. Aqui em Petrópolis tem bombeiro civil, sabe onde, gente? Na feirinha de Itaipava. Lá as pessoas se sentem seguras, tem sempre um bombeiro civil lá à disposição. E quem vai falar sobre a regulamentação dessa lei
Agora com a gente é o Bruno, desde já. Muito obrigada, Bruno. Boa tarde. Ana Beth, boa tarde aos espectadores. Eu que agradeço, na verdade, a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho mais da categoria, né, conversando um pouquinho mais, explicando como tem sido a nossa luta dentro do governo do Estado para poder avançar com algumas demandas. Né, nós já tivemos anteriormente uma lei de obrigatoriedade municipal aqui em Petrópolis, em 2017, quando começou tudo. Inclusive, você citou a feirinha de Itaipava, a empregabilidade na feirinha de Itaipava é fruto dessa lei. Eu lembro, nessa época, eu recebi aqui, eu não lembro sobre o nome dele, o Luciano, você deve conhecer. Luciano, não me lembro. Eu recebi aqui o Luciano, que estava bem nessa luta na época também. Sim. Então, assim, desde então, a categoria tem evoluído muito, né? A gente tem conseguido mostrar para o poder público qual é a real necessidade do bombeiro civil estar atuando e trabalhando junto com a sociedade, né? Há cerca de um mês atrás, eu estive presente, né, com então o secretário de Desenvolvimento do Estado, Matheus Quintal, com o comandante-geral da corporação do Corpo de Bombeiros, né, que é nosso querido coronel Leandro Monteiro, que foi totalmente solícito a tudo que a gente solicitou, disse que, inclusive, essa regulamentação já estava prevista e que ele já tinha um cronograma para poder começar a fiscalizar os órgãos, né, onde tinha brigada de manutenção, onde não tinha, e para começar a autuar esses locais. Então, assim, é um processo que a gente vem andando, assim, já não é de hoje, né? A lei do bombeiro civil, a profissão do bombeiro civil, na verdade, ela é de 2011. Então, assim, a gente vem trabalhando e avançando cada vez mais, e eu acho que esse está num momento a gente está vivendo agora um momento muito oportuno, não só para a categoria, mas para o Estado, da gente conseguir linkar e conseguir dar a expressão que o bombeiro civil tem no mercado de trabalho. Hoje, no estado do Rio de Janeiro, nós somos mais de 150 mil. Nossa, então, assim, é uma categoria muito expressiva que tem muito a oferecer para o cidadão carioca. Muitas pessoas não entendem, falam assim, gente, para que o bombeiro civil vai fazer o quê? Porque se pegar fogo, a gente vai ter que chamar os bombeiros. Só que tem todo um trabalho ali que antecede até a chegada dos bombeiros, no caso da corporação, dos militares. Sim. E então explica um pouquinho para a população qual é esse trabalho, para as pessoas entenderem a relevância de ter a presença realmente dos bombeiros civis. Sim, o bombeiro civil ele é o profissional apto à aplicação dos primeiros socorros, né? E também fazer o primeiro combate a incêndio. Por que isso é tão influente para o bombeiro militar? Porque quando o bombeiro militar ele recebe uma informação de uma chamada, o bombeiro civil já está apto para passar para ele exatamente o que ele vai precisar para poder combater aquele incêndio, o que ele vai precisar, por exemplo, se ele vai vir com uma unidade básica, que é uma ambulância básica, ou se é com uma unidade avançada. Então, o bombeiro civil está ali para fazer o primeiro atendimento, para fazer o primeiro suporte básico de vida, caso seja necessário, a qualquer vítima que seja ferida com algum tipo de acidente. Entendeu? Sim, e aqui em Petrópolis, se você souber mais, é bom a gente informar a população. O único local que eu já via na feirinha de Itaipava, por isso que eu citei. Tem outros locais que já contrataram? Aqui em Petrópolis nós temos bombeiros civis na feirinha de Itaipava, temos bombeiros civis no Museu Municipal. Qual museu? No Museu Municipal, não, desculpa, Museu Imperial. Museu Imperial. Temos bombeiros civis já atuando em shows, eventos, casas noturnas, boates, todos esses equipamentos do Estado que contempla a Lei Estadual 9.112 já vem sendo mantido, inclusive na Câmara Municipal. Agora também nós conseguimos na Câmara Municipal, já vem mantendo a brigada de incêndio nesses locais. Tem quantos bombeiros lá na Câmara? Na Câmara, salvo me engano, acho que são 4 bombeiros. Aí eles devem São 8, na verdade, porque são turnos, então seriam 8 bombeiros. Sim. E só para as pessoas entenderem a relevância, gente, de ter um bombeiro civil no local, já que ele falou boates, casas noturnas, se tivesse naquela fatídica noite na Boate Kiss, muitas vidas seriam poupadas, né? Porque as pessoas ficaram perdidas, não sabiam o que fazer, tentaram fugir pelo lado errado, onde não tinha saída, e também o desespero, pessoas passando por cima de pessoas. Com o bombeiro civil, ele já teria alguém coordenando, direcionando o pânico da multidão. Saída, o pânico. Sim. Então, olha a importância. Quem diria que uma noite numa boate, tantas vidas seriam ceifadas? Sim. Olha a importância aí do bombeiro civil, que a gente faz pouco caso, gente. São profissionais seríssimos, treinados
Porque a pessoa fala assim, não, chega ali e faz um cursinho, não é assim, né, Bruno? A pessoa tem que se preparar, né? Sim, a pessoa tem que se preparar. Existem muitos bombeiros civis, né? Então a gente tem, é o que eu sempre falo assim nas pautas que eu tenho com a categoria, eu falo, pessoal, se especializa, não fica só no curso do bombeiro civil. O bombeiro civil, ele se especializa em NR33, ele se especializa em NR10 para mexer com eletricidade. Então assim, o bombeiro civil é o profissional que ele chega e dá todo o suporte, no caso para um evento, que o evento aconteça. Entendeu? Se tem um extintor de incêndio que é de água pressurizada perto de algum equipamento elétrico, ele já vai estar apto a trocar aquele equipamento. Porque na hora do sinistro, quando as coisas acontecem, o profissional que não está habilitado, não está qualificado a fazer a atuação, o que acontece? Já aconteceu inúmeras vezes. Por exemplo, eu tenho qualquer extintor aqui, um exemplo de água pressurizada. Pega fogo em algum equipamento eletrônico, ele pega o primeiro extintor que ele vê e faz a aplicação. E aí o que acontece? Você coloca água na eletricidade. E aí você passa a correr risco de vida. Entendeu? Então ter um profissional que sabe atuar, que sabe manusear o equipamento e saber direcionar, na verdade, cada extintor para o seu padrão, na verdade, é crucial para a prevenção de qualquer tipo de acidente. Primeiros socorros também, por exemplo, no local que tem muita gente, uma pessoa fica com falta de ar, passa mal, ou a pessoa engasga. Com certeza. Ou a pessoa leva um tombo e machuca uma região que sangra muito. E às vezes nem é nada grave, mas o fator de sangrar muito, as pessoas ficam desesperadas pelo volume de sangue. Então, assim, o bombeiro civil está preparado para esses atendimentos, até que chegue, sei lá, o SAMU, até que chegue a própria ambulância do Corpo de Bombeiro, dependendo da situação, se for necessário, porque às vezes nem pode ser resolvido ali. Sim. Então, a exemplo do Sul, a exemplo de Curitiba, que é uma coisa que a gente gosta de exemplificar muito, Sim. Os bombeiros civis tem uma atuação muito efetiva, né? Lá existem brigadas de incêndio em hospitais, em redes de hospitais, em escolas, em qualquer ambiente público ou privado que tenha um acúmulo igual ou superior a 1.500 pessoas, já é obrigatória a presença do bombeiro civil. Né? A exemplo do que aconteceu também daquele fato isolado, né, com a menininha, com a criança que veio a óbito por conta do engasgo. Na escola, na Se creche. tivesse um bombeiro civil, com toda certeza, isso poderia ter sido evitado. Porque é o profissional apto a exercer essa função. Mas entendeu? eles De alegam, realizar uma mas isso é manobra. um caso que vai acontecer uma vez por ano, a cada 2 anos. Ninguém sabe. É igual plano de saúde. Você paga plano de saúde. Sim. Não, vou pagar porque Ninguém eu quer quero ficar ficar doente. doente. Exatamente. Você paga para não usar. É igual você ter um profissional. Você paga para evitar um problema maior ou até uma tragédia, como foi o caso de uma vida. Você perde uma vida, isso tem preço? Tem Sim. preço. O brasileiro ele não tem a cultura prevencionista. Ele não tem. Já é uma cultura do brasileiro. E nós temos essa impressão quando não abala a gente diretamente. Quando a gente não é abalado diretamente, a gente... Você falou como você citou. Mas aí eu não vou usar. Mas se for alguém da família da pessoa que estiver passando por aquele momento, por aquela dificuldade, aí ela vai entender a relevância. Então, assim, eu acho que a única coisa que não tem preço é a vida. Eu acho que tudo você consegue remediar. Né? Vai falar para a mãe, para o familiar daquela criança... Prevenção é tudo. Vai falar para o familiar daquela criança que aquilo ali não tinha como ser evitado. Não tem, você não pode falar uma coisa dessa. Porque teria como ser evitado. Se cumprisse a lei de obrigatoriedade, inclusive essa lei estadual, isso poderia ter sido evitado, porque poderia ter um profissional, um bombeiro civil ali atuando, já apto a realizar uma manobra de desengajo na criança. Você, relações públicas dos bombeiros civis só de Petrópolis ou do estado ou de uma determinada região? Eu atuo juntamente com a frente parlamentar da categoria, que cuida de políticas públicas para a categoria no estado do Rio de Janeiro inteiro. Então, eu tenho algumas frentes em alguns municípios. Nós pegamos uma lei Quais são os municípios que é modelo. Que você está? Hoje nós estamos em Nova Friburgo, Nova Iguaçu, na região serrana praticamente toda, Teresópolis, Três Rios. Eu estou te perguntando porque nós estamos também ao vivo aí para Nova Friburgo, Teresópolis, Três Rios, Paraíba do Sul, Patidofere. E claro, os demais municípios aí só pela internet. Com toda certeza. Então, a gente tem um trabalho muito efetivo dentro dessa construção de política pública para a categoria, para a empregabilidade, né? Porque o nosso foco, na verdade, é a empregabilidade do bombeiro civil, né? Colocar o bombeiro civil, de fato, para trabalhar. E a gente tem percebido cada vez mais que
tanto o governo do estado, quanto a nossa conversa com o Coronel Leandro Monteiro, comandante-geral da corporação, tem sido muito produtiva, a gente tem conseguido ter uma troca muito efetiva, porque, assim, não tem o porquê ter essa divergência, cada qual na sua atividade, né? Mas uma está aí para ajudar, para auxiliar a outra, entendeu? Imagina você sai para uma ocorrência, você sair para uma ocorrência com a informação de um leigo que você que está supondo que está acontecendo para você, ou você prefere sair com uma informação de um profissional que sabe, olha só, você vai usar esse equipamento, você vai percorrer essa rota que você vai chegar mais rápido. Então, assim, na verdade é um complemento, né, que o Bombeiro Civil traz para a atividade do Bombeiro Militar. Não, e ele já está no local, gente. Sim. Já está no local. Agora eu vou te fazer uma pergunta, fica à vontade se quiser responder ou não, mas aqui a gente sempre tenta esclarecer o máximo possível. Não vou citar nomes porque a intenção aqui é informar, não é fazer futrica. Mas a gente tem conhecimento de alguns comandantes de batalhões em alguns municípios, de alguns, não são todos, que criam uma resistência contra os bombeiros civis. Nós já presenciamos, inclusive. Sim. Tá? E isso está melhorando ou acontece dependendo de quem está no comando? Como é esse relacionamento ainda? Melhorou um pouquinho? Eu acho que é uma coisa que é muito... Eu acho que não é nem questão de instituição. Da corporação, é pessoal. Eu acho que é uma coisa pessoalizada, entendeu? Acho que é uma coisa muito pessoal. Então, dependendo do comandante, tem essa rixa. Eu vou citar um amigo que sempre foi uma pessoa muito solícita, Coronel Simão. Sempre foi uma pessoa muito solícita, sempre recebeu, sempre ajudou, sempre teve ali para poder... Rafael Simão. Rafael Simão. Eu conheço, muita gente boa ele. Ótimo, ótimo. O relacionamento, um dos melhores relacionamentos vamos falar só do que a categoria já teve. O Rui é gente a gente abafa o caso. Em contrapartida, tem alguns que, infelizmente, criam algumas resistências que não são necessárias, assim, que eu vejo que É questão de ego. Isso. Só isso. E quem perde é a população. Quem perde é a população. Quem perde, na verdade, são as instituições, né? Porque a gente, às vezes, teria uma a exemplo disso foi a própria tragédia aqui em Petrópolis. Sim. Entendeu? A pessoa que estava responsável aqui colocou uma resistência contra o voluntariado, aí veio o comandante-geral e, poxa, cara, falou que toda ajuda é bem-vinda. Sabedoria, né? Então, sabedoria e bem-estar da população. A humanidade, a humildade do Coronel Leandro Monteiro, ele falou, cara, na hora do desastre, na hora do sinistro, toda ajuda é bem-vinda. Aqui a gente está falando de vida. De vida, não de ego, né? Não de quem vai ego. ter mais flash curtidas aí nas redes sociais, né? Exatamente. Que bacana. Eu acho que é muito importante a gente colocar essa questão dentro das instituições, porque a instituição eu estou ali, eu não sou aquilo ali. Claro. Então eu vou passar... Quem é comandante hoje já não é amanhã, até porque vai se aposentar e tudo mais. Amanhã já não é mais. E as pessoas, os cargos passam, as pessoas passam, as instituições continuam e permanecem. E eu acho que é uma coisa que falando do Bombeiro Civil, aí também já falando de outras pautas, mas eu acho que é uma coisa que você não pode desperdiçar nunca, é o coração do voluntário, que está ali de graça, se doando, ajudando, apto a... O exemplo disso é o GEDEM, que fez um trabalho maravilhoso. Com certeza. Não só nessas tragédias, como outras anteriores. Sim. A gente sempre acompanha o trabalho do GEDEM. Dá um abraço, meu amigo Neném Peixoto, gente boníssima com esse trabalho aí, né? Ele ficou aí nessa água aí cheio de... Pegou até leptospirose aí, né? Trabalhando mesmo, não é empregado. Trabalhando, voluntariado ali. Ele ficou até doente, muita gente pegou leptospirose nessa última aí, porque se doou, né? Ficou ali. Exatamente. Então tem que ter muita dedicação para fazer esse trabalho. Tem que ter muito amor ao próximo. Tem que ter muito amor ao próximo, muita vontade de ajudar, muita vontade, sentir de fato uma vontade do seu coração em saber que, poxa, você está correndo risco de vida? Eu estou correndo risco de vida. A partir do momento que você entra em uma área, né, que tá totalmente instável, que pode voltar a chover a qualquer momento, que pode cair a qualquer momento, mas você se doa a entrar ali, a procurar um corpo, a procurar uma vítima, olha, não tem como você não ser reconhecido por isso. Né? Verdade. Então, assim... Eu respeito muito o trabalho voluntário, sério, né? Porque tem muita gente que é voluntária aí, faz um clique, posta no Instagram e vai embora. De flash, isso.
entendeu? Mas eu acho O que... verdadeiro voluntário não tem tempo para isso. Não tem tempo Tá para ali isso. Porque com a quando mão você entra, você não vê, não vê mais nada. você não vê mais nada. Você só foca na missão e tenta resolver o problema. Bruno, adorei te receber. Nosso tempo acabando, mas tem uns 2 minutinhos aí. Vou te deixar à vontade para deixar uma mensagem aí para os bombeiros civis. Então, fica à vontade esse tempinho aí. No final é seu. Olha, o que eu tenho para falar para a categoria, como eu sempre falo em diversas pautas que eu acompanho e que eu sou convidado, que a categoria tem muito a evoluir. A categoria tem muito a evoluir, já está evoluindo, a demanda está aumentando, essa regulamentação da lei estadual é fruto de muita conversa, é fruto de muito empenho para que a gente consiga, de fato, avançar com a categoria, trabalhar na empregabilidade do bombeiro civil, colocar o bombeiro civil no mercado de trabalho para que ele não fique só na formação, né, para que esse sonho do bombeiro civil se torne realidade, e a gente trabalha muito para que isso aconteça, não só em Petrópolis, mas nos demais municípios da região serrana, tal como em todo o estado do Rio de Janeiro. Então, peço só que você acredite, continue trabalhando, foca no teu objetivo e não desiste, porque é o que eu sempre falo, ser otimista custa caro, é penoso, machuca, cansa a gente, mas vale a pena porque você chega no seu resultado. Muito obrigada, tá, Bruno? Porque são profissionais que eu admiro muito, esse trabalho não é fácil, você está ali o tempo todo, parece que não tem nada para fazer, mas um bom bombeiro civil, ele está ali atento à movimentação da onde ele está, seja um shopping, uma escola, ele está ali observando, porque a qualquer momento ele pode ser solicitado. Então, não é sentar e ficar olhando as redes sociais do celular, não. É um trabalho de muito empenho, muita dedicação e que merece ser reconhecido. Então, fico muito feliz e espero em breve ver muita gente aí empregada. A Feirinha de Itaipava tem o que você procura. São mais de 300 estandes com variedades, produtos com qualidade, atendimento de primeira e estacionamento grátis. Faça suas compras com facilidade e comodidade. Restaurante, cafeteria, lanchonete e sorveteria. Feirinha de Itaipava, aberta sexta-feira das 10 às 18 horas. Sábado, domingo e feriados, das 10 às 19 horas. Esperamos por você. Rodovia BR-040, quilômetro 63, Itaipava. Sua internet está lenta? Está com dificuldades em assistir seus vídeos preferidos? Venha para Speed Fiber. Temos os melhores planos de internet e os melhores canais de TV. Entre em contato. Speed Fiber. Internet confiável. A Móveis Pedro II, que você já conhece e confia, agora está com uma loja mais ampla para você. Um espaço maior para receber os nossos clientes com muito mais conforto, água gelada e aquele café fresquinho. Ampliamos e aumentamos a variedade de produtos no salão e nos catálogos. Aqui você encontra qualidade e garantia de levar móveis com estilo e beleza. Nossa casa está maior para deixar a sua mais bonita. Móveis Pedro II, mesmo atendimento com mais conforto. Crediário próprio em até 10 vezes e cartão de crédito parcelado em até 12 vezes sem juros. Móveis Pedro II, venha nos fazer uma visita. Vamos falar agora sobre catarata, isso mesmo, com a doutora Carla Albirray. A gente já falou sobre catarata aqui com outro médico, mas ela vai explicar a gente como é essa questão da lente causada no globo ocular.
A doutora Carla Alvirray traz todas essas informações de uma maneira muito simples, que vai servir para mim e com certeza para você, porque todo mundo tem um parente, alguém ou precisa fazer uma cirurgia de catarata, e aí tem as explicações facinhas, eu volto já já. Dentro dos olhos existe uma lente chamada cristalina. O cristalino é transparente, mas com a idade vai ficando mais amarelado e opaco, deixando a visão mais borrada, mais embaçada. Nós chamamos essa opacidade de catarata. E catarata é muito comum. Tenho certeza que você conhece alguém que tem ou teve catarata. Só para você ter uma ideia, a cada 4 pessoas com mais de 75 anos, 3 têm catarata. É muito frequente. Grande parte das pessoas já sabe que uma vez feito o diagnóstico, o tratamento da catarata é a cirurgia. A cirurgia hoje em dia é feita por um pequeno corte nos olhos, menor do que 3 milímetros. E por esse corte, nós fragmentamos e retiramos o cristalino com problema e implantamos uma lente no seu lugar, a chamada lente intraocular. Um procedimento rápido, seguro e com altas taxas de sucesso. O que poucas pessoas sabem é que a cirurgia de catarata é realizada apenas uma vez na vida. Isso quer dizer que uma vez operada, ela não volta mais. E nem todos sabem também que a lente intraocular implantada na cirurgia será, portanto, definitiva para o resto da vida e que essa lente é capaz de tratar a catarata e, ao mesmo tempo, corrigir outros problemas que são muito comuns, como a miopia, a hipermetropia, o astigmatismo e a presbiopia. E essa é a razão desse vídeo. Explicar o que você deve saber sobre lentes intraoculares para que, quando você precisar dessa cirurgia, você possa, em conjunto com o seu médico, optar pela lente que seja melhor para você. Mas, doutora, não era só escolher entre a lente importada e a nacional? Não. Esse era o jeito antigo que a gente diferenciava as lentes, quando apenas a tecnologia chamada de monofocal era disponível no mercado. Hoje em dia, nós temos outras tecnologias disponíveis que permitem a correção do grau, além da monofocal. Então, quais são os diferentes tipos de lente intraocular? Antes de explicar sobre os diferentes tipos, você deve entender que o nosso olho necessita de foco em 3 principais distâncias. O perto, que nós utilizamos para leitura, para o uso de celular. O intermediário, que nós utilizamos para leitura no computador, para o painel do carro. E o longe, que usamos para situações como assistir televisão e ver placas no trânsito. Pensando em corrigir essas 3 distâncias, as lentes intraoculares podem ser de 4 principais tipos: as monofocais, as multifocais, as de foco estendido e as tóricas. Agora vamos falar sobre os diferentes tipos de lente, começando pelas lentes monofocais. As lentes monofocais são as lentes mais comuns. Elas têm a propriedade de proporcionar foco em apenas uma das distâncias. Lembra que eu te falei que tinham 3? Essa distância pode ser planejada de acordo com a necessidade e estilo de vida de cada paciente. A lente pode corrigir a visão para longe, para intermediário ou para perto. E nesse caso, os óculos serão necessários para correção do grau nas demais distâncias que não foram corrigidas. Ou seja, se você não enxerga de longe nem de perto e coloca uma lente monofocal para longe, você corrigirá a sua visão para longe, mas para perto intermediário continuará precisando de óculos. Por isso, se você optar pelo uso dessa lente, deve saber dos problemas que interferem mais no seu dia a dia. Além dessa característica das lentes monofocais, é importante que repare em mais 2 características. Primeiro, o formato da lente. Existe diferença na qualidade de imagem a depender do formato. O formato chamado asférico oferece melhor nitidez que o formato esférico. Segundo, o material da lente intraocular. As lentes monofocais não são todas iguais. Elas podem ser fabricadas em diferentes materiais, sendo que alguns já permitem uma cirurgia por uma menor incisão, e isso faz com que haja redução na indução do astigmatismo e redução na necessidade de sutura. Então, converse com seu médico para entender melhor cada um desses pontos antes de escolher. A grande vantagem das lentes monofocais é que elas podem ser usadas em qualquer tipo de paciente. E a desvantagem é de não corrigir a visão em todas as distâncias, nem a questão do astigmatismo. E exatamente para correção em outras distâncias, foram criadas as lentes multifocais. As lentes multifocais podem ser de 2 tipos: as bifocais, que permitem um foco de longe e perto, e as trifocais,
que já tem uma tecnologia mais moderna, sendo as únicas que permitem a correção do foco nas 3 distâncias, longe, intermediário e perto. E essa, sem dúvida, é a principal vantagem, enxergar bem sem óculos em todas as distâncias. Aqui já preciso esclarecer uma dúvida que é muito frequente. Doutor, eu fiz um óculos multifocal uma vez e não me adaptei. Será que vão me adaptar com esse tipo de lente? As lentes intraoculares não são fabricadas com uma tecnologia igual à dos óculos. Elas, na verdade, são bem diferentes. A principal diferença é que nos óculos nós precisamos olhar por um determinado ponto da lente para adquirir o foco. E nas lentes intraoculares, a divisão da luz é feita de maneira diferente, através de anéis concêntricos. Então não há essa mudança na posição do olhar, nem da posição da cabeça que nós temos nos óculos multifocais. Essa divisão na luz pode dar uma sensação de que a luz espalha um pouco mais, o que nós chamamos de halos. E normalmente essa percepção melhora com alguns meses através de um processo de neuroadaptação. Outra desvantagem é que as lentes multifocais também podem causar uma redução da sensibilidade ao contraste, quando comparadas com as lentes monofocais, justamente por conta dessa divisão da luz. Na prática, isso quer dizer que você pode ter um pouco mais de dificuldade para enxergar em ambientes pouco iluminados. Então, por isso, dependendo do seu estilo de vida, pode ser que ela não seja a melhor opção para você. Enxergar sem óculos é maravilhoso, mas, infelizmente, a lente multifocal não é indicada para todos os casos. Algumas contraindicações incluem retinopatias, córneas irregulares e outros tipos de patologias oculares. Mas, doutor, eu não quero usar óculos, mas tenho contraindicação para colocar uma lente multifocal. O que eu posso fazer? Existe uma outra tecnologia moderna chamada de lente de foco estendido. Essa tecnologia permite uma visão nítida para longe e intermediário, sem que ocorra uma grande perda de contraste e halos. E por isso tem menor restrição para o uso quando comparadas com as lentes multifocais. Por outro lado, essa lente não corrige completamente a visão para perto, sendo que a pessoa enxerga bem para longe e intermediário sem o uso dos óculos, mas para atividades para perto mais detalhadas, como a leitura de uma bula de remédios, é necessário o uso do óculos. Outra estratégia para diminuir a dependência dos óculos é fazer um jogo de equilíbrio entre os 2 olhos, uma técnica conhecida como monovisão. Na monovisão, nós corrigimos um dos olhos para longe e o outro olho para perto ou meia distância, dando uma maior liberdade quanto ao uso dos óculos. A grande desvantagem desse método é como cada olho vai ter um foco diferente, nós alteramos um pouco a percepção de profundidade, conhecida como estereopsia, já que cada olho focará em uma distância diferente. Ela também só pode ser feita quando ambos os olhos têm um potencial visual de 100%, ou seja, ambos os olhos vão enxergar bem após a cirurgia de catarata. Na prática, com o uso de lentes multifocais, a pessoa normalmente deixa de usar óculos. Nas lentes de foco estendido, a pessoa continua precisando dos óculos para algumas situações de perto, mas essa necessidade é muito menor quando comparadas com as lentes monofocais. E por fim, vamos falar das lentes tóricas. As lentes tóricas permitem a correção de um tipo de astigmatismo, o chamado astigmatismo corneano regular. Ou seja, se você possui astigmatismo irregular, o que pode acontecer em casos pós-ceratotomia radial, ceratocone ou transplante de córnea, essa lente pode não ser indicada para você. Uma outra vantagem é que as lentes tóricas podem ser do tipo multifocal, de foco estendido ou monofocal que eu falei. Um cuidado que deve ser tomado é que no implante da lente tórica é necessário realizar uma marcação pré-operatória nos olhos do paciente para que a lente possa ser posicionada no eixo exato do astigmatismo. Por realizar a correção do astigmatismo em um eixo específico, elas dependem muito de um repouso adequado no pós-operatório, pelo risco da lente poder rodar fora do eixo calculado e não corrigir adequadamente o grau. Agora que você sabe que as lentes intraoculares podem oferecer, você deve entender um pouco mais do seu caso. Quais são os principais problemas de visão que você tem? O que mais interfere no seu dia a dia? Não enxergar bem de longe, de perto, intermediário ou em todos os focos?
O quanto você quer ficar longe dos óculos após a cirurgia. Você deve avaliar também os custos das lentes, o material e a reputação do fabricante. Qual a sua expectativa e qual é o seu estilo de vida. Esclareça todos esses pontos com seu médico oftalmologista antes da cirurgia. E lembre-se, essa lente é para a vida toda. E toda essa informação pode te ajudar a decidir, junto com seu médico, o melhor tipo de lente para o seu caso. Bem, muito obrigada pela audiência e pelo carinho de sempre. A gente volta amanhã, se Deus quiser. Até lá. TVC, a TV do Correio da Manhã.